Ok, então vamos lá. Paramos onde? João 8. Estamos em João 8, terminamos com as discussões, terminamos no momento das discussões de Jesus com alguns dos líderes judeus, algo bastante marcante no livro de João, nos episódios aí que terminam, ah, concluem aí a história de Jesus na Terra. Daqui para frente, se a gente reparar, nós vamos olhar para algumas questões importantes de milagres de Jesus, dentre os quais milagres estão alguns clássicos, como, por exemplo, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, que são dois momentos clássicos aí da história do Evangelho, na, na condução aí desses tempos últimos da vida de Jesus. Uma coisa interessante é que a partir desse momento, ou seja, a partir do momento em que Jesus começa a executar esses milagres de tamanho mais aprofundado, e aprofundado, obviamente, por algumas razões. A primeira delas é pela questão de que na cultura hebreia não se tinha registro de cura de um cego de nascença, assim como não havia na cultura hebreia referências de ressurreição num contexto de uma morte como a de Lázaro. E esses dois milagres produzem um efeito colateral nessas discussões que Jesus está tendo com saduceus, com fariseus, com os escribas e sacerdotes, diferenciado, exatamente por conta do tipo de milagres executado dentro desse contexto. Okay? Vamos começar a leitura de onde a gente parou e dali para frente a gente vai pontuando aí essas questões que vão surgir de detalhamento aí nessa história. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Okay, vamos a algumas questões aí desse episódio de Jesus com a chamada no texto mulher adúltera. Dentro desse contexto, há algumas coisas interessantes na cena. A primeira delas é o contexto. Na cena anterior, que a gente leu na última semana, nós tínhamos um episódio de envio de guardas para prender Jesus, e esses guardas voltaram de mãos vazias e foram acusados de repente, estarem também sendo enganados ou se tornando seguidores de Jesus. E aí entra um sujeito, Nicodemos, em meio à discussão, e propõe que não se possa condenar alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que de fato ele está fazendo, e ele foi retrucado pelos colegas da sinagoga e do sinédrio com a seguinte informação: você também é da Galileia, verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. E assim terminou a cena, e dentro dessa cena, uma referência: foram todos para sua casa. Quando a gente olha a sequência, diz Jesus foi para o Monte das Oliveiras e amanhecer, ou seja, passou o período de uma noite e um dia, na manhã seguinte, Jesus aparece no templo, Jesus aparece para o povo
para ensiná-los e vem essa cena diante de Jesus. Ou seja, não satisfeitos com o que aconteceu à noite, no que aconteceu no dia anterior, esses sujeitos armaram uma cilada para Jesus e trouxeram uma mulher arrastada pela rua, jogando aos pés de Jesus com uma proposta de apedrejamento. Duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira é que a mulher é apresentada, e o texto diz, em flagrante adultério. O que significa que, se foi flagrante, existe a correspondência de com quem ela adultera. E em havendo essa correspondência, ou seja, ela está adulterando com alguém, o flagrante adultério implicava que o adultério recai sobre ambas as pessoas que estão cometendo adultério, porém só a mulher foi trazida. Então esse é o primeiro problema na questão legal, na questão forense dessa cena. Há uma acusação de flagrante adultério, mas que não tem as duas pessoas do adultério, só tem uma. A segunda questão interessante desse texto é que, se a gente repara em detalhe no modelo da lei, há uma alteração no fraseamento da lei e na ordenação do apedrejamento, porque a mulher é trazida em flagrante adultério, porém há uma implicação. O apedrejamento está implicado àquela mulher que fosse noiva e virgem. E, portanto, dentro do contexto de adultério que implicava apedrejamento, essa era uma condição sine qua non. A mulher ser noiva e virgem, o que não parece ser o caso desta mulher adúltera, porque a indicação, quando a gente correlaciona com o restante dos textos dos evangelhos, a indicação é de que essa mulher parecia ter uma vida devassa de longa data, uma vida distinta da representação da lei, que seria uma noiva virgem, ou seja, por que Maria poderia ser apedrejada quando anuncia sua gravidez a José? E por que José tem a intenção de despedi-la em segredo e abdicar do casamento? Maria estava prometida a José, portanto era noiva, e era virgem. O anúncio de que ela estava grávida implicaria em apedrejamento, porque assim mandava a lei. Não é o caso aqui dessa cena. A segunda questão da lei é que a lei é explícita em dizer que ambos deveriam ser apedrejados, uma vez que uma mulher, sendo virgem e já prometida, já em noivado, prometida em casamento, o adultério implicaria na morte de ambos, dela e da pessoa com quem ela adulterou, porque há um comprometimento dentro deste casamento. Portanto, o apedrejamento tinha esta implicação. E isso é interessante de observar, que nenhuma dessas coisas foi, de maneira alguma, respeitada na cena. Portanto, de fato, era uma armação. Alguém armou para ver o que Jesus falava. E aí vem a sequência, que é a pergunta feita a Jesus a partir da informação. Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério, e na lei de Moisés há ordenamento para apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Qual é o desenho aqui? Se Jesus responde para eles, ok, se a lei de Moisés manda apedrejar, apedrejem. Se ele responde isso, o que ia acontecer naturalmente na cena é que eles poderiam conduzir Jesus preso e levá-lo ao governo romano sob a acusação de indicar a morte a alguém sem autorização do governo romano. Porque o apedrejamento até poderia ocorrer, mas tinha que ter autorização. Afinal de contas, todos os cidadãos, ainda que não cidadãos romanos, mas vivendo debaixo do governo romano, deveriam ter de Roma a autorização para qualquer execução, exceto romanos, que poderiam fazer execução de quem quisesse sem depender de autorização. Mas não é o caso dos judeus. Uma outra questão importante que aparece aqui é que, se Jesus responde não apedreje, ele estaria frontalmente contrariando a lei de Moisés no sentido público do entendimento da lei. Portanto, havia uma alternativa. Jesus poderia debater a lei, acusando os sujeitos de estarem usando de má fé com a lei, por não terem trazido a outra pessoa e por não estarem aplicando a lei na forma como ela foi escrita, que é a morte por apedrejamento de uma noiva e virgem. Mas Jesus prefere não entrar no debate da lei, embora ele pudesse fazê-lo, porque havia argumento possível.
mas ele prefere não debater a lei. Ele ignora a pergunta, se ajoelha ou se abaixa no chão e começa a escrever na areia. E os sujeitos ficam irritados com a cena, porque Jesus não lhes dá confiança e começa a escrever. Portanto, eles insistem na pergunta, vendo que Jesus não fazia nada, repetem a pergunta, então Jesus resolve falar, só que em vez de discutir com eles, ele faz apenas uma proposta. Se é isso que vocês querem, se alguém não tiver pecado, pode ser o primeiro a tirar a pedra nela. O que acontece quando Jesus diz isso? Primeiro, ele não autoriza o apedrejamento. Nenhum deles poderia acusá-lo disso. Ele não entra no debate de se a lei está certa ou não, para não ter o questionamento de algum escriba de que ele não tivesse competência para julgar a lei, ou entrar num debate meio sem sentido. Mas ele faz uma proposta de que aqueles que estão tão desesperados para apedrejá-lo olhem para si mesmos se eles não têm pecado. E aqui tem duas condições desse pecado. A condição número 1 desse pecado é o pecado individual. Parte daquilo que Jesus está escrevendo na areia. A outra questão importante aqui é o fato de que eles haviam armado para Jesus uma cena que não era real, no sentido pleno da cena. Havia, de fato, uma prostituição ou adultério ali, mas não era a cena real. A cena foi adulterada. O que significa que, de partida, todos eles tinham um pecado, que é o pecado da armação da cena. O interessante é a reação deles. A reação que aparece aqui é que, um a um, começando dos mais velhos até os mais moços, foram deixando ali suas pedras e indo embora. Até que fica só Jesus e a mulher. E aí Jesus vira para ela e faz a pergunta: onde estão os que te condenavam? E ela então tem coragem de levantar o rosto e olhar e percebe que não sobrou mais ninguém. E aí só responde para Jesus: foram todos embora. Não ficou mais ninguém. E aí Jesus emite o perdão, dizendo: eu também não te condeno. Porém, um detalhe: vai e abandona a sua vida de pecado. Vai e não peques mais. O que essa cena ensina sobre a reação de Jesus e o que ela ensina sobre o contexto do perdão? São duas coisas legais aqui. A primeira é que Jesus, guiado pelo Espírito, sabia quando valia a pena discutir e quando não valia a pena entrar no debate. Não porque não houvesse argumentos, mas porque havia algo mais importante na cena. Ou seja, Jesus deu a oportunidade de todos os sujeitos que queriam apedrejamento de avaliarem sua condição de vida e também terem a oportunidade do perdão. Essa é uma cena interessante, na primeira parte do que está acontecendo aqui. A segunda coisa interessante é que, uma vez que foram todos embora sob essa condição, tinham pecado e, portanto, não poderiam apedrejá-lo, vem a questão de como Jesus a perdoa. Jesus perdoa, no sentido de eu também não vou te condenar, ou seja, não vou te encaminhar para o apedrejamento, embora o que você fez é algo bastante grave, mas tem um porém. O perdão está concedido para aquele que deseja abandonar o pecado e não deseja cair novamente. Independente do fato de se isto vai acontecer ou não uma segunda vez, o desejo de abandono do pecado está implicado no perdão. Por isso a frase, vai e não peques mais. Ou seja, o perdão está disponível sempre, o perdão está disponível para todos, não importa a gravidade do pecado, porém ele tem uma condicionante, e a condicionante é sempre o arrependimento. A percepção do pecado, o desejo de abandoná-lo, é a implicação para o perdão, é a condição para o perdão. E essa é a parte interessante desta história. Ninguém na cena, nem mesmo a mulher, tinha condições de argumentar contra essa questão. O perdão superou qualquer necessidade ou desejo naquele momento sobre o apedrejamento ou qualquer ligação do processo de culpa com o impeditivo de perdão. Isso mostra o tamanho e a abrangência do perdão de Cristo, o que é bastante interessante quando a gente considera o que Jesus veio fazer no mundo. E aqui tem a expressão clara da missão de Cristo. Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Sejam eles os acusadores, sejam eles os acusados nessa cena. Na sequência, vamos aí para o que Jesus
conversa com o público que o está ouvindo. Afinal de contas, ele foi para lá para ensinar as pessoas e foi interrompido pelos fariseus com essa questão legal. Vamos ver o que Jesus agora vai trazer de ensinamentos nesse contexto. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesse, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será que isso que ele diz, para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu sou deste mundo. Eu não sou desse mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e diga ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que Jesus estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Ok. Me interessa a última frase. Tendo dito isso, ou tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Por que essa frase é a que mais me interessa nesse diálogo inteiro? Porque aquilo que parecia aparentemente incompreensível, em função das discussões que estavam sendo levantadas para cada frase de Jesus, foi compreendido por muitas pessoas. Ou seja, não era algo que não se podia compreender, era algo que intencionalmente os fariseus faziam questão de não entender. O que significa que eles foram fechando o coração para cada frase de Jesus, porque entenderam o que Jesus queria dizer. Tanto que no meio aparece uma referência de João bem discreta, dizendo: Mas ninguém o prendeu, porque não havia chegado a sua hora. Ou seja, eles entenderam o que Jesus disse, eles entenderam a relação que ele fez com o Pai, eles entenderam a relação que ele fez entre terra e céu, ao dizer que ele era de cima e eles eram de baixo. Eles também entenderam o que Jesus quis dizer quando pontuou a questão de que o testemunho dele é um testemunho duplo, mas todas as vezes que Jesus apontava na direção de Deus o Pai para dizer que ele o enviou, eles, de forma bastante maniqueísta, desviavam essa atenção para o Pai terreno de Jesus, tentando desmerecer Jesus a partir de sua referência terrena. É filho de José, vindo de Nazaré, é um galileu, não pode ser o Messias. O tempo inteiro eles desviam as falas de Jesus daquilo que é a abordagem que ele está fazendo. Porém, Jesus usa duas vezes uma mesma afirmação
nesse diálogo, que não deixa dúvidas de quem ele é, porque ele faz isso na primeira vez em que ele diz, eu sou, e depois ele repete essa mesma afirmação, a gente encontra isso no verso 27, eu sou. Essa expressão que aparece aqui, eu sou, e a expressão anterior, também referenciada da mesma maneira, ela é uma tradução direta daquilo que tem no Velho Testamento com o mesmo sentido, eu sou. E isso é uma expressão única de atribuição à eternidade de Deus, no sentido pleno da eternidade. Deus como um presente contínuo, aquele que é. Daí a expressão de Apocalipse ampliando esse conceito, aquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão, eu sou, não deixa dúvida para eles de quem Jesus é. Ainda assim, eles ousam perguntar, quem é você? O que significa que o grau de cegueira que vai se formando na liderança religiosa daquele tempo e a tentativa deles, repetidas vezes, reiteradas vezes, de convencer as pessoas que estão ao redor de que Jesus é um charlatão, mostra a resistência que eles tinham do óbvio. Caprichosamente, o Espírito Santo atuando na mente das pessoas, leva essas pessoas à compreensão de quem ele é e elas creram nele. E isso deixava os fariseus cada vez mais irados, afinal de contas, por mais que eles tentassem desviar as frases de Jesus ou materializar as frases de Jesus para torná-las não credíveis, isso parecia produzir o efeito contrário. As pessoas acreditavam em Jesus, reconheciam que ele era o Messias. E isso ia criando distanciamento cada vez maior entre Jesus e esses líderes judaicos. Vamos na sequência, ainda tem mais um pedacinho aí desses embates, na verdade 2 pedaços, verso 31 até o 47, depois mais um pouquinho do 48 ao 58. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Jesus disse: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, e pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar em algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Ok, dá uma paradinha aí. Jesus passa a se dirigir, como o texto introduz, àqueles que acreditaram nele, porém, os outros continuam interpelando Jesus. Ou seja, a discussão não parou ali no verso 27, no verso 27 a 30, a discussão continuou. E ela continuou
por conta de uma questão e de uma frase, que é a frase do verso 32, que também é um clássico de João, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. O interessante dessa frase é que a gente sempre usa essa frase solta, né? O texto é um clássico. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas há um contexto para essa frase, que é o verso anterior. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, o conhecer a verdade está condicionado a algo, que é permanecer firme na palavra e se tornar discípulo. Caso contrário, não há conhecimento da verdade e, consequentemente, não há liberdade. O questionamento que aparece aqui é um questionamento daqueles, como os anteriores, de tentativa de desvio do foco. Jesus deixou bem claro qual é o foco. O foco é: permaneçam na verdade, sejam meus discípulos. E então vocês vão estar libertos, conhecendo a verdade. Portanto, libertos do quê? Da mentira e do pecado. O contexto já mostrava isso, mas eles insistem em desviar o assunto para uma outra questão. Nós somos filhos de Abraão, portanto, somos livres, não somos escravos. E Jesus não está falando de escravidão nesse contexto, Jesus está falando de liberdade do que o desconhecimento da palavra produzia. Ou seja, todo aquele que não conhece a palavra de Deus e não é discípulo de Jesus, vive uma ilusão, vive na mentira, e é disso que Jesus estava tratando. Portanto, Jesus agora vai, com todas as letras, descrever a questão, e a hora que ele vira para o público e diz: eu estou dizendo a verdade para vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Já que vocês não fazem questão de entender ou estão desviando o assunto, então eu vou focar no assunto. O problema de vocês é o pecado. Por que é interessante isso? Porque se a gente voltar lá no início do capítulo 8, é exatamente isso que aconteceu no caso da mulher adúltera. A frase de Jesus é: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos reconheceram que tinham pecados e deixaram ali suas pedras e foram embora. O contexto aqui é exatamente o mesmo. Jesus está virando para eles e diz: vocês têm pecado e precisam ser libertos, e para ser libertos precisam permanecer na palavra e serem meus discípulos. Se não tiver isso, não tem perdão, não tem libertação do pecado. Como eles não entendem, ou fazem questão de não entender, Jesus explicita a questão e diz: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Ou seja, vocês são filhos de Abraão só no nome, mas não são de fato. O que significa que não partilham da mesa dos filhos de Abraão. E ele repete: vocês não precisam me dizer que vocês são filhos de Abraão, eu sei disso. Ou seja, não tem nenhuma novidade aqui. Porém, vocês estão tentando me matar, e eu também sou filho de Abraão. É o que está no contexto da frase. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra, e eu estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Para lá, o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo claramente que eles só acham que são filhos de Abraão, mas não são. Portanto, se vocês fossem, não tentariam me matar. Quando ele pontua isso, óbvio que eles vão ficar bravos, porque eles perceberam que Jesus os chamou de outra coisa que não filhos de Abraão. Porque vocês não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. E Abraão não fez o que vocês estão fazendo. Quando eles reagem que não são filhos ilegítimos e o único pai que eles têm é Deus, Jesus diz: vocês também não são filhos de Deus. Consequentemente, se não são filhos de Deus e nem de Abraão, só resta um pai para eles. E é óbvio que nesse contexto os sujeitos vão partir para cima de Jesus, que é o que acontece no verso 48. A reação deles quando Jesus diz: vocês não são filhos de Deus, não pertencem a Abraão. Se fossem filhos de Deus, entenderiam quem eu sou. Ou seja, vocês são filhos do diabo, em outras palavras. Eles reagem dizendo, ou fazendo uma pergunta retórica para a plateia, para ver se com isso denigrem a imagem de Jesus em definitivo, respondendo: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? É interessante eles dizerem isso, porque Jesus primeiro foi acusado por eles de ser da Galileia, embora tenha nascido em Belém. Jesus é filho de judeus e não judeus quaisquer. Jesus é filho de judeus com referências tribais ligadas
tanto a tribo de Levi, quanto a tribo de Judá, quanto a tribo de Benjamim. Portanto, ele não é um judeu qualquer, no sentido de ascendência familiar. O que significa dizer, então, que tem um problema aqui. O que eles estão dizendo é mentira. Ainda que eles saibam disso, eles insistem na acusação. Jesus diz: eu não estou endemoniado, ao contrário disso, eu honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue, há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. E aí vem a reação. Os judeus exclamam: agora sabemos que você está de fato endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. E aqui eles fazem uma acusação severa, a de que Jesus esteja literalmente pregando uma mentira. Afinal de contas, Abraão já morreu, os anteriores já morreram, todos os profetas, e se Jesus está dizendo que quem ouve a palavra dele não verá a morte, então significa que todos esses que morreram estão perdidos. É isso que eles acusam na fala de Jesus, dizendo: você é maior que nosso pai Abraão, ele morreu, bem como os profetas, quem você pensa que é? E aí Jesus literalmente vai à exaustão na conversa e fecha a conversa, dizendo: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso, como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele viu e alegrou-se. E aí vem a última acusação. Você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: eu afirmo que antes de Abraão nascer, e ele repete a frase: eu sou. Dessa vez eles não puderam relevar a frase. Das outras duas vezes que Jesus disse isso, eu sou, eles fizeram de conta que não ouviram, mas dessa vez não havia mais argumento possível. Jesus claramente está dizendo para eles: eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Abraão. Por isso, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus está afirmando publicamente diante de todos que ele é Deus, e não um Deus qualquer, no sentido de uma frase solta. Não, ele é o Deus do Velho Testamento. Porque a expressão que ele usa aqui, a expressão egoemia, a expressão direta de uma tradução do hebraico para a referência do Deus eterno, não deixou margem para argumentação. E o texto diz: eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Mais uma das fugas de Jesus, obviamente, na atuação direta dos anjos. O que esse texto nos mostra sobre até onde os judeus foram com o processo de ignorar quem Jesus era? Esse texto claramente nos mostra que quando você insiste em continuar fechando os ouvidos e mentir para si mesmo a respeito de uma verdade latente, chega uma hora que aquela verdade já não produz mais efeito em você, ao ponto de que você se desliga completamente da possibilidade. Isso é o desenho do sentido de pecado contra o Espírito Santo, que é a resistência contínua da possibilidade do perdão, que está latente à frente deles, e isso impede que a sequência do perdão se processe neles, consequentemente eles se fecham em definitivo, se endurecem em definitivo. Isso é o que a gente vê nessa cena, encerrando aí esse episódio. Na carona disso, a gente vai ter como próximo estudo o cego de nascença, que agora começa um diálogo interessante dessas situações de debate com os discípulos, que é o fato de que Jesus começa a pontuar que essa geração inteira se tornou cega. E a cura do cego de nascença vira uma ilustração viva da condição do povo judeu, obviamente, não generalizadamente, mas pontuadamente naqueles que insistem em negar Jesus e não crer nele. A ponto de quando a gente chegar lá no capítulo 12 de João, você vai ver Jesus afirmando exatamente isso. Essa é uma geração de cegos. É um grupo de pessoas que insistem em continuar cego. E isso vai ser repetido reiteradas vezes daqui para frente para mostrar qual foi a condição desse povo durante esse tempo. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida,
Te agradecemos porque, a despeito de todas as circunstâncias, temos a certeza de um Deus presente, de um Deus eterno que nos ampara. Temos a certeza também do cumprimento da tua promessa, de que estaria conosco por todo o tempo, ainda que distante pessoalmente, mas presente na figura do Espírito Santo. Te pedimos que essa influência e poder se faça presente em nossa vida para que possamos conduzi-la de maneira adequada na direção daqueles que aguardam a tua manifestação e o cumprimento final das tuas promessas. Isso tudo te pedimos, confiados em teus méritos, e em teu nome oramos. Amém.